você é muito bem-vindo ao Em Casa com Jesus. Aqui você vai aprender dicas práticas de como trabalhar a parte espiritual da vida do seu filho. É claro que nós sabemos que nós pais somos responsáveis pela educação espiritual dos nossos filhos. Jesus foi educado aos pés de Maria e de José. Foi educado pelos seus pais e nós, pais, sabemos que devemos levar os nossos filhos aos pés de Jesus. Mas às vezes ficamos em dúvida e queremos mais dicas de como trabalhar a parte espiritual da nossa família. Por isso, hoje a gente vai trazer dicas práticas para vocês de como estudar a lição da escola sabatina, de como fazer o culto familiar com seus filhos de forma apropriada para cada faixa etária. Para isso, nós vamos usar alguns materiais básicos e no final desse vídeo, você vai encontrar dicas de onde achar todos esses materiais. Alguns materiais eu vou já falar para vocês. Um deles é esse livro, Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus. Esse livro da Dona Rabenite foi editado pela Casa Publicadora Brasileira e ele é um livro muito bom para a gente que é pai, que é mãe e que tem filhos em idade de crescimento. A gente vai usar também as lições da Escola Sabatina de todos os níveis, de rol até juvenis, os auxiliares para professores da Escola Sabatina, também de rol até juvenis, e uma revista muito legal. É uma revista pequena, fácil de ler, mas é uma revista extremamente útil, que é a revista Reparando Brechas. Nessa revista você vai encontrar dicas muito legais de como trabalhar com seus filhos, dicas práticas de como fazer o culto familiar com cada faixa etária, inclusive dicas de características de cada faixa etária. Eu sei que nós estamos num período muito diferente da nossa história no Brasil, né? Nós estamos num período de distanciamento social que nunca tivemos na nossa história. E as igrejas estão fechadas. Não sei se na sua cidade a igreja ainda está fechada, se as igrejas já reabriram, mas a verdade é que nesse período de isolamento, nós pais temos que fazer a escola sabatina com os nossos filhos. Então, por isso, a gente está usando os auxiliares dos professores, porque a cada sábado o seu filho aprende uma nova lição na escola sabatina e durante toda a semana ele recapitula aquela lição com atividades da lição da escola sabatina. Mas o primeiro dia, o dia em que ele se encontra com o novo conteúdo, é um dia muito importante. E no auxiliar para professores você vai encontrar dicas preciosas de como trabalhar a lição na primeira vez que o seu filho tem contato com ela, que é o sábado. Então, agora, fique aí com as dicas para a faixa etária do seu filho e que Deus abençoe muito a vocês todos, pais que estão dispostos a fazer a vontade de Deus e conduzir seus filhos aos pés de Jesus. Principais características das crianças do jardim da infância. A criança do jardim da infância, dos 4 aos 6 anos, tem uma confiança simples em um Deus pessoal, crê na existência dos anjos e acredita no poder da oração. Está aprendendo a diferenciar a voz de Deus e as tentações de Satanás. Tem inquietações e perguntas sobre morte, religião, relacionamentos e outros assuntos às vezes difíceis de serem respondidos pelos pais. Ama decorar versos bíblicos e gosta de recitá-los para outras pessoas. Está aprendendo a pedir perdão e reparar seus erros. Apesar de ainda não entender simbolismos, ama os rituais de culto e gosta de participar deles. Seu processo de crescimento espiritual inclui o aprendizado da oração. Neste momento do Em Casa com Jesus, nós daremos a vocês, pais de crianças do Hall do Berço e do Jardim da Infância, algumas dicas para vocês realizarem a escola sabatina em seu lar. Neste período de quarentena, é de extrema importância que você realize a escola sabatina de forma que ele mantenha ainda este vínculo com a igreja e principalmente um vínculo com Jesus e para o fortalecimento espiritual de seu filho.
Daqui a pouco nós daremos muito mais sugestões, dicas, locais onde você pode encontrar materiais para realizar essa escola sabatina, enfim, várias ideias que você pode tornar essa escola sabatina muito mais atrativa e gratificante para o seu filho. Nós trouxemos aqui uma sugestão, inclusive de vestimenta, que pode ser usada, como eu usei aqui, um lençol ou uma echarpe, um cinto, enfim, algumas ideias que você pode, inclusive, vestir o seu filho para simular os trajes dos tempos bíblicos, ok? É muito importante também que a escola sabatina seja realizada no sábado pela manhã. Você pode escolher um horário que seja da sua preferência e que ela seja realizada num ambiente diferenciado. Se você já realiza a escola sabatina, aliás, o estudo da lição durante toda a semana na sala, você faça alguma coisa que diferencie esse local, como por exemplo colocar ali uma casinha, e essa é uma sugestão inclusive que é dada na revista Reparando Brechas, que ela possa estar acesa desde o pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Ou você pode colocar ali uma velinha que tenha um cheirinho diferente, enfim, ou algum objeto que possa diferenciar dos demais dias que você estuda a lição com o seu filho ali naquele local. Para esse momento, nós sugerimos um certo roteiro de escola sabatina, que você pode então estar utilizando. Inicialmente, nós sugerimos um canto inicial onde a própria criança pode escolher a música que ela quer cantar, ou então a família toda junta, né? Uma oração inicial. Neste momento, essa oração ela pode ser feita de forma intercessora, ou seja, a criança escolhe por quem ela quer orar ou por que motivo. Enfim, ela pode querer orar por perdão dos seus pecados ou por alguém que esteja doente. Então, ela tem essa liberdade de escolha. Na sequência, nós sugerimos que vocês façam o período das missões, que seria a parte onde você vai contar o informativo mundial para sua criança, de acordo com a faixa etária dela, no caso aqui o hall e o jardim. Este informativo, ele tem disponível no adventistas.org. Lá você vai ter todas as histórias referentes a cada sábado e você vai ter também figuras, imagens, ilustrações que pode contextualizar melhor a história que vai ser contada ali sobre as missões, ok? E ainda, logo depois que você contar esse informativo, você pode deixar ali um cofrinho ou, quem sabe, um saquinho aonde ela deposita a sua oferta. Ah, mas as igrejas estão fechadas. Não tem problema. À medida que as igrejas forem reabrindo, a criança vai ter guardado ali naquele cofrinho todas as ofertas. Então, ela leva, então, a sua ofertinha para a igreja, ok? Na sequência, vocês podem, então, estudar a lição propriamente dita com a criança. A lição que você vai estudar naquele sábado é a lição que é a parte inicial de toda a lição que ela vai estudar durante toda a semana. Então, ela vai começar estudando aquela lição especificamente naquele sábado, né? E depois, então, reafirmar toda essa história durante a semana no estudo diário, na devoção pessoal, ok? Na sequência, você pode então introduzir uma música, né, um cântico, de preferência que essa música esteja relacionada àquela lição, aquela história da lição que foi apresentada anteriormente, para que aquilo se fixe mais na sua mente. E a oração final, então, é feita na sequência, de preferência também que a oração final esteja relacionada ao tema daquela lição. Ou seja, se aquela lição for falar sobre o cuidado de Jesus por nós, nós então vamos agradecer naquele momento o cuidado de Jesus por nós. E assim, então, fica fixo também o tema central, o foco central daquela lição também na oração. Mas você pode me perguntar assim, Valéria, eu tenho na escola sabatina, eu tenho em casa a escola sabatina para ser realizada com crianças em faixa etárias muito diferentes. Por exemplo, eu tenho uma criança que ainda é bebezinho e tenho uma criança maior. Como que eu vou realizar a escola sabatina naquele sábado pela manhã? Complicado? Nem tanto.
você pode deixar com que a criança maior possa ajudar você a contar a história para a criança menor. E você pode depois fazer um breve resumo da história do maior e contar também para ele. Então você vai fazendo adaptações onde tanto uma história quanto a outra seja contada de uma forma mais simplificada. E aí depois, durante a semana, você vai estar estudando separadamente com eles e aí fixando um pouco mais, dando um pouco mais de foco e atenção de acordo com cada faixa etária, ou seja, a criança do rol ou a criança maior. Combinados assim? A seguir, ofereceremos algumas dicas para você realizar o estudo da escola sabatina com o seu filho em casa. No primeiro momento, o estudo da lição ele deve ser curto e atrativo. O local ele deve ser silencioso e aconchegante. Procure deixá-lo livre de ruídos, barulhos, por exemplo, uma TV ligada, quem sabe uma panela de pressão no fogo, ou o uso do celular, a não ser que você vá usar esse celular ou tablet como instrumento para a passagem dessa lição, ok? É importante também que você estabeleça previamente um local que seja fixo para você estudar a lição todos os dias com o seu filho. Pode ser o quarto, assim como esse, ou a sala, quem sabe a mesa da sala, enfim, um lugar que você possa estudar todos os dias naquele mesmo local para que ele crie um hábito. E isso faz com que a criança tenha o desejo e saiba que aquele ponto é importante para o seu estudo. Outra coisa muito importante para você estudar a lição com seu filho é deixar já um material previamente já selecionado, para que você naquele momento não se divague e fique buscando coisas para que ele perceba que você não está preparado. Isso é muito importante. Então você pode deixar uma caixinha assim como essa, já com tudo preparado e tudo selecionado, ok? Então, outra coisa bastante importante é que você alterne atividades calmas e também atividades mais ativas, para que não fique muito monótono esse momento para ele, ok? Outra dica importante é a questão da linguagem. Você, principalmente para o rol, é importante que você mude a entonação para o seu bebê, faça uma entonação mais adequada para aquela faixa etária. Quem sabe você pode também mudar a tonalidade de vozes quando você for fazer o som de um objeto ou até de um animal. Então você vai mudando de acordo com a especificidade daquilo que você quer apresentar a ele. Então, essas são algumas dicas iniciais que a gente gostaria de estar passando para vocês. Porém, eu gostaria também de dizer para vocês que é muito importante que se tenha uma estrutura para esse culto, para esse momento da devoção pessoal. É importante que se tenha, no mínimo, uma música, uma história bíblica e, finalmente, uma oração. Para os momentos de louvor, você pode utilizar algumas dicas que nós daremos a seguir após este vídeo. Você pode utilizar em CDs, em YouTube, Spotify, etc. Você também pode, de preferência, escolher uma música que esteja relacionada com aquela lição. No caso, por exemplo, da história da ovelha perdida, você pode então procurar uma música que vá falar sobre esse assunto, ok? Você pode deixar que a criança do jardim da infância, ela cante, ela gosta muito de louvar. Se ela ainda não sabe essa musiquinha, você pode deixar essa música tocando e à medida que a música vai tocando, você vai ajudando ela a memorizar essa música e até que ao final, quem sabe ali da semana, ela já esteja com a musiquinha decor em mente, ok? Você pode também tocar um instrumento para ela. Se você, mamãe, sabe tocar ou papai sabe tocar algum instrumento, pode utilizar esses instrumentos também. Ou você pode confeccionar alguns instrumentos em casa, como por exemplo um chocalho, né, com uma garrafinha, ou um pandeirinho com um pratinho de bolo. E você pode estar utilizando então esses instrumentos no momento do louvor, ok?
Eles podem também cantar e fazer gestos, eles podem cantar e, né, às vezes elas fazer assim algumas encenações cantando também. Então tudo isso é bastante válido e importante para a criança no momento do louvor. Para os momentos do estudo da lição, nós sugerimos que vocês utilizem com certeza a própria lição da criança, né, a lição do Jardim da Infância, e pode utilizar também a Bíblia da criança. É importante que ela tenha a Bíblia junto com a lição para que ela entenda que aquela história foi retirada da palavra de Deus. Na lição, você vai ter aqui alguns objetivos. No início de cada lição, você tem aqui alguns objetivos a serem alcançados. Então, estejam atentos a esses objetivos, que são o foco daquilo que você precisa ensinar para aquela criança durante aquela semana no estudo, ok? Então, isso é bastante importante para que ela mentalize o tema central daquela lição, ok? Muito bem. Para você, papai e mamãe, é importante que vocês saibam também a lição antes de contá-la. Então, leia essa lição na própria Bíblia, no Espírito de Profecia ou qualquer outra literatura que você tenha à disposição para que você saiba exatamente aquilo que você quer ensinar para a sua criança. Você pode, durante a apresentação da lição, utilizar o máximo de recursos possível que você tenha em casa. Pode ser um flanelógrafo que você adquire, né, com a tia Helenita. Nós também daremos as ideias de onde você adquirir esse material. Você pode confeccionar, para vivenciar essa história, algumas roupinhas de TNT, que são bem fáceis, como essa, que foi confeccionada inclusive com TNT e cola quente, sem o uso de máquina de costura, ou algumas roupinhas aí de tecido também, que você pode também confeccionar, ou você pode também utilizar algumas coisas para colocar na cabeça, como roupas do tempo bíblico, uma faixa na cintura. Enfim, vivenciar a história é bastante importante. Você pode utilizar também alguns objetos, né, que você tenha em casa, né, para ali vivenciar também a história. Ou quem sabe até o próprio celular, que tem uma historiazinha bíblica, ou o tablet, né? Ou até a televisão, que você possa ter ali a historinha. Então, são recursos a mais que você vai estar direcionando para que aquela história fique memorizada em sua mente, ok? Você também É importante também que você memorize o verso bíblico com a sua criança. Então, repita esse verso. Ele pode ser cantado, pode ser um verso em forma cantada, ele pode ser um verso gesticulado. Então, de forma que ele também vá decorando esse versinho. Uma outra sugestão que a gente traz para vocês aqui, tanto para o estudo da lição quanto para a memorização do verso, seria que, quem sabe, a confecção de um coração ou qualquer painelzinho, onde você vai estar colocando ali alguns adesivozinhos para eles, à medida que eles estudam e falam um versinho. Pode ser colado na geladeira, ou quem sabe no armário de casa, ou quem sabe até alguns bichinhos de papel que você monta e à medida que eles estudam ou falam um versinho, você coloca ali um cartãozinho, ou quem sabe dá um brindezinho para ele a cada dia que ele estudou a lição, para que ele entenda que ele cumpriu aquela missão do dia. Uma outra opção, quem sabe também, é até realizar um caderninho, que à medida que ele estudou, você cola ali uma figurinha no caderninho dele, para que no 13º ele tenha todas as lições, os versinhos, memorizados durante aquele trimestre, ok? Então, são algumas dicas para motivá-los. Na questão da oração, é muito importante que você faça essa oração, de preferência direcionada à própria lição que foi estudada naquele dia, ok? Então, se aquela lição foi passada sobre o cuidado, né,
e você utilizou ali, quem sabe durante a lição, alguns objetos que a gente usa para nos proteger, né, como quem sabe um coletinho, ou você utilizou ali um boné, ou quem sabe uma máscara, né, que nós estamos utilizando agora nesse momento de proteção para a nossa saúde. Então, se você utilizou alguns objetos e vivenciou uma história sobre cuidado, faça uma oração também sobre o cuidado, ok? Então, por exemplo, faça uma oração bem curta. Vamos, um exemplo. Senhor Jesus, nós te amamos muito e nós agradecemos o Senhor porque o Senhor sempre cuida de nós. Em nome de Jesus, amém. Curta e rápida com certeza, tá ok? Você pode, para as crianças do jardim, pedir que ela mesma realize aquela oração. Ou você pode, então, repetir a oração, né? Peça que ela repita, você vai dizendo em partes e ela vai repetindo essa oração. Ou você pode fazer uma oração cantada junto com ela. Você pode, inclusive, começar a ensinar para ela o Pai Nosso, né? Porque de 4 a 6 anos você já tem aí uma faixa etária que eles já estão aprendendo muitas coisas, né? Você ensina ela, né? Você pode retomar a questão de ajoelhar-se, você pode ter ali algumas almofadinhas, né? Para incentivá-las a ajoelhar-se para orar, quem sabe até uma almofadinha ali de alguns bichinhos, ou talvez até um tapetinho de oração para a menina, né? Ou para o menino. E você pode utilizar e fazer com que esses momentos de oração fiquem um pouquinho mais diferenciado. Você também pode fazer oração de mãos dadas, enfim, você pode utilizar a criatividade também para os momentos de oração. Todas as ideias e sugestões foram retiradas do manual do auxiliar do professor da escola sabatina. Então, na verdade, basicamente 99% das sugestões e ideias que serão apresentadas aqui, elas foram retiradas desse manual que, conforme dito inicialmente, estará disponível a vocês para consulta e para que vocês possam utilizá-lo durante a escola sabatina com seu filho no sábado pela manhã. As lições vocês também terão em mãos, né, para estudar com eles durante toda a semana. Na lição de número 4, vai falar sobre serviço e sobre a importância da criança entender o quanto significa para ela ajudar aos outros, o quão importante é que ela entenda esta mensagem. No caso, inclusive, da lição, do trabalho de Samuel, que vai falar um pouco sobre o trabalho de Samuel já adulto, vocês podem verificar aqui no próprio manual a mensagem central, que é aquela frase que vai ficar, que precisa ficar gravada na mente da criança, como aquela mensagem que ela vai sintetizar no momento do estudo. Dentro do manual também vai ter para vocês 3 objetivos que são objetivos específicos. Então, antes de você estudar a lição com seu filho, veja qual que é a mensagem que deve ficar fixa na mente dele e quais são os objetivos que você precisa alcançar com o seu filho durante o estudo daquela lição. No caso da lição do trabalho de Samuel, que é a lição de número 4, o que é importante? Que os objetivos que são importantes. Em primeiro lugar, ele precisa saber alguma coisa ao final da lição. Ou seja, ele precisa saber que Deus deseja que nós o sirvamos durante toda a nossa vida. Assim como Samuel, nesta lição, já estava adulto, já estava numa fase mais avançada da vida. Sentir também o desejo de crescer para também ser um servo de Deus e responder aprendendo mais sobre os servos de Deus. Bem, essa lição, ela vai trazer então a parte da vida de Samuel, onde ele já adulto, os israelitas, eles estavam afastados de Deus. Então Samuel, já adulto, ele adverte os israelitas para que eles não
idolatrem, não usem ídolos para a sua adoração. Para isso, você pode estar mostrando para ele, confeccionando, isso aqui foi feito com uma latinha de Nescau, nós encapamos e desenhamos aí um formato de ídolo, ou se você tiver uma pedra, essa pedra inclusive era uma pedra de aquário, né? Você pode estar utilizando uma pedra e mostrando para eles, dando para eles uma noção de significado do que é um ídolo. Ou seja, ídolo é algo que se adora, mas que não tem nenhum valor. Só Deus é o verdadeiro Pai poderoso a quem nós devemos dar a nossa adoração. Então, vocês já podem estar conscientizando um pouquinho nessa faixa etária o que é algo um pouquinho discretamente mais abstrato. Nessa faixa etária, de 4 a 6 anos, os porquês, eles surgem assim, né, com aquela facilidade gigantesca. Então, existem vários questionamentos. Então, você já pode introduzir na mente deles algo um pouquinho mais abstrato, mais subjetivo. Ainda eles têm a mente, né, a cognição ainda numa fase concreta, mas você consegue aí com uma abertura um pouquinho maior, poder passar para eles a ideia de significado do que é um ídolo. Bem, nós podemos ter também ídolos atuais? Sim, você pode mostrar para ele que o dinheiro, né? Então, o que seria um ídolo atual? O que seria um ídolo? É algo que nós amamos mais do que nós amamos a Deus. Então, você pode explicar que tem pessoas que amam mais o dinheiro, tem pessoas que até amam mais um brinquedo do que a Deus, tem pessoas que amam mais o celular, né? Às vezes as próprias crianças não querem nem fazer o culto porque querem ficar lá no celular, no tablet, ou até mesmo na televisão, num desenho. Então é importante que você vá passando para eles essa ideia dos ídolos atuais também, tá? Outra coisa que é bastante importante, que você pode dar sequência nessa história, uma vez que ele entendeu o que é um ídolo, é explicar que naquela época os israelitas adoravam esses ídolos e não adoravam a Deus. Samuel, então, foi designado por Deus para avisar aquelas pessoas que ele não estava feliz com aquilo, que ele que deveria ser digno, só ele deveria ser digno de adoração. Os israelitas, eles entenderam aquilo e eles ficaram muito felizes e falaram, sim, vamos adorar a Deus. E eles foram até Mispa, até o Monte Mispa, e eles começaram ali a oferecer sacrifícios a Deus e fazer orações. Mas os filisteus não ficaram nem um pouco contentes e eles foram lá em Mispa e começaram, então, a querer atacar os israelitas, porque eles não queriam que eles adorassem a Deus. Mas, em determinado momento, você pode até usar uma tampa, ou quem sabe até uma bandejinha de inox com uma concha, ou qualquer outro talher que você queira, e você fazer um som de trovão. Por quê? Porque naquele momento que os israelitas foram atacar, que os filisteus foram atacar os israelitas, Deus falou com uma voz de trovão. E os filisteus ficaram apavorados e fugiram. E os israelitas, então, conseguiram continuar a adoração ao nosso grande Deus. Então, depois que eles terminaram a adoração, o que eles fizeram? Eles levantaram uma pedra, um memorial. Esse memorial pode ser construído com blocos que as crianças têm em casa, ou se você também tiver uma pedra, você pode colocar em determinado lugar, determinado local ali de onde você está contando a história, para designar o memorial que foi levantado para significando que naquele local Deus foi adorado, Deus foi retomado como o verdadeiro Deus do povo israelita. Muito bem. Essa parte, então, que nós acabamos de apresentar, são ideias e sugestões para você, então, contar para a criança a história de Samuel no sábado pela manhã.
Agora eu gostaria de passar para vocês as sugestões que vocês vão trabalhar durante a semana com o seu filho. Muito bem, como nós usamos aqui a história de número 4, vocês já estão acostumados a estudar a lição com seus filhos em casa, então é importante que vocês entendam que esse estudo é de vital importância. Então, nós vamos apresentar aqui as sugestões, as mesmas que vocês têm na lição da escola sabatina. Como vocês puderam ver, tudo o que nós apresentamos aqui são objetos que você tem em casa, que você improvisa. Então, são coisas simples, você não precisa estar saindo para comprar ou gastando, investindo dinheiro, né, nesses objetos. Então, são coisas simples que você faz em casa com o recurso que você tem em mãos, ok? Para o estudo da lição, também não é diferente. Aqui no caso, eu vou passar para vocês algumas as sugestões que foram dadas aqui. Por exemplo, no sábado à tarde, você pode arrumar uma caixinha de presente ou qualquer outra caixinha que você tenha disponível em casa. Você pode fazer ali um desenho, né, uma figura, né, uma figura de uma criança, né? E colocar o versinho escrito dentro desse desenho. E você pode ler para ele todos os dias. Algumas crianças do jardim já estão iniciando a alfabetização, porém nem todas ainda têm o domínio sobre ela. Então, você pode ajudá-lo todos os dias da semana, quando você for realizar o culto para estudar a lição, você pode, então, antes de iniciar ali o estudo que você vai fazer, você recapitula todos os dias, então, o versinho com essa criança. No domingo, você pode procurar algumas gravuras, se você tiver revistas ou se você tiver na internet, você procura gravuras de profissões e ensine para essa criança que qualquer profissão que ela possa vir a escolher no futuro, ela pode praticar o serviço, ou seja, ela pode ajudar as outras pessoas através da profissão que ela escolher. Na terça-feira, na segunda-feira, você pode ajudar o seu filho a estudar a lição com 2 pedrinhas. Você pode pegar ali do seu jardim ou de algum jardim que você tenha próximo, com a permissão da pessoa, é claro. Então, você pode dar essas 2 pedrinhas para o seu filho e aí você vai dizer para ele, olha, uma pedrinha você vai dar para alguém e contar como que surgiu o memorial, né? E como se deu toda essa história de Samuel. Então, ela pode pregar o evangelho contando a outra pessoa, usando essa pedrinha, a história de Samuel. Como nós estamos no período de quarentena, às vezes nem sempre, né, o contato físico é apropriado e adequado, nós sugerimos que ele grave um videozinho mostrando a pedrinha, contando a história de Samuel, e aí então que ele vai estar guardando essa pedrinha para o seu amiguinho ou para a pessoa que ele quer contar a história de Samuel, e depois que passar esse período que nós possamos, né, reconectar socialmente com as pessoas, ele pode então entregar a pedrinha, ok? Na lição de terça-feira, que você vai estar estudando com o seu filho em casa, você pode estar ajudando, você pode mostrar para ele uma tira de papel. Eu coloquei aqui uma tirinha. Na verdade, isso aqui é uma fita, uma folhinha de sulfite. Eu cortei ela em tiras e emendei essa tirinha. E eu coloquei aqui, ó, vamos supor, para uma criança de 4 anos, ela teria 1.460 dias. E na verdade, eu não contei todos os dias, mas eu fiz mais ou menos uma média de quanto daria por tirinha. E para ele entender quantos dias da vida ele já vivenciou. E aí, então, ele pode entender que cada um desses dias ele pode estar servindo a Deus. Então, é interessante porque ele tem uma noção maior de quanto tempo, né, e de quantos dias da sua vida ele pode separar para servir a Deus. Na quarta-feira, a gente pode retomar a parte da história do trovão.
E você pode reutilizar novamente a bandeja e o talher que você usou para, então, fazer o som do trovão e recapitular essa parte da lição, ok? Na quinta-feira, você pode estar fazendo, junto a eles, aqui é o que a sua lição sugere, fazendo como se diz, um aviso de porta. E aqui você vai escrever: eu sirvo a Deus, a Jesus. Então, você pode incrementar colando uma figurinha de Jesus, né? Ou você pode colocar uma foto dele servindo alguém ou fazendo uma ação que esteja envolvendo a ajuda a outra pessoa, né? Então, como se diz, esse aviso de maçaneta, né? Você pode deixar penduradinho no quarto dele, tá? Para ele lembrar o quão importante é servir a Jesus. E, finalmente, na sexta-feira, nós temos esse livro que é extremamente importante e significativo para você, pai. Você pode ler as histórias que são apresentadas na lição da Escola Sabatina de uma forma um pouco mais ampla, e você pode dar, inclusive, oferecer para o seu filho, inclusive, uma riqueza maior de detalhes da lição. E na lição da criança, vai sugerir que você, pai, leia para ele uma partezinha aqui, olha, do capítulo Nos Escolhidos, a página 367, os 2 últimos parágrafos, e a página 369, o último parágrafo. Ou seja, são 3 parágrafos curtos que você pode ler e conversar com ele na sexta-feira à noite, para discutir, então, alguns detalhes que são importantes nessa lição e que são significativos para que ele aprenda e vivencie isso durante o resto da vida dele. Você pode encontrar materiais úteis para o fortalecimento da fé de seus filhos nos seguintes endereços. No site da CPB, Casa Publicadora Brasileira, você encontra as lições da Escola Sabatina para crianças, adolescentes, jovens e adultos. O livro Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus você também encontra em www.cpb.com.br, além de muitos outros livros e revistas para pais e filhos. A série Conflito também você encontra no site da CPB. No site oficial da Igreja Adventista no Brasil, você vai encontrar o auxiliar para professores da Escola Sabatina em PDF e o informativo mundial das missões, esse último em PDF, PowerPoint e vídeo. A revista Reparando Brechas em PDF, você também pode baixar nesse site, além de outros materiais úteis para fortalecer o seu culto familiar. Basta entrar no site www.adventistas.org, nas páginas dos Ministérios da Criança, do Adolescente e da Família. No site www.tielenita.com.br, você vai encontrar figuras em feltro para ilustrar as lições da Escola Sabatina. É só recortar e usar. Lá também você encontra adesivos referentes a todas as lições de rol a juvenis, revistas com figuras ilustrativas das lições, frases prontas com as mensagens centrais de cada lição de primários e juvenis e muitos outros materiais excelentes para enriquecer o estudo da Bíblia em sua família. Além de todos esses lugares onde você pode achar os materiais que nós falamos hoje aqui, tem uma dica legal para você. As lições da Escola Sabatina trazem dicas de músicas para serem cantadas nos cultos em casa. Principalmente a lição de rol até primários. A lição dos juvenis tem menos sugestões, mas também traz sugestões de músicas. E onde você pode encontrar essas músicas? No site da Casa Publicadora Brasileira você encontra os CDs para comprar, mas elas também estão disponíveis nos aplicativos da Spotify, da Deezer e também no YouTube e outros aplicativos de música. Então você pode encontrar todas elas lá e lá você pode aproveitar as músicas para cantar em casa com os seus filhos, ok? Nós sabemos que nesse momento que tivemos aqui de dicas para vocês pais, nós não podemos falar sobre tudo o que a gente pode fazer com os nossos filhos.
O tema de educação espiritual é um tema quase inesgotável, mesmo porque as crianças mudam a cada dia. Mas existem algumas coisas que não mudam. Nós sabemos que Deus colocou para nós a principal função de pai e mãe, que é levar os seus filhos para o céu. E esse é um assunto muito sério, um assunto muito importante. A Valéria vai falar para a gente agora alguns textos muito importantes do Espírito de Profecia, que são textos que nós devemos, como pais, pararmos, refletirmos sobre eles e vermos como está a nossa conduta como pais com relação à educação espiritual de nossos filhos. Sim, Dione, eu recomendo, inclusive, a leitura do capítulo A Religião em Família, do Lar Adventista. Ali reforça muito do que nós falamos aqui, Dione. Um dos reforços que Ellen White nos diz é que nós podemos construir dentro de casa um pequeno lar. Na carência agora da igreja, por estar fechada devido ao confinamento, nós podemos sim realizar uma pequena igreja, constituir uma pequena igreja dentro de nossa casa que honre e glorifique a Deus. Uma outra coisa também que este capítulo traz, que eu achei bastante interessante, Dione, é a questão de oferecer aos nossos filhos uma religião atrativa, que é justamente o que nós gostaríamos de, objetivamos nesse nosso encontro. Então, Ellen White já diz que precisa ser atrativa e, ao mesmo tempo, uma religião que seja apresentada com respeito, com honra e com glorificação. E um outro item também que eu achei muito interessante, que ela chamou atenção e calou inclusive em mim, foi a questão do tempo. Muitas vezes nós pais, devido à correria do dia a dia, achamos que nós não vamos conseguir tempo, Dione, para realizar as atividades que nós propusemos aqui. Mas Ellen White nos chama a atenção. Ela diz assim, olha, vocês podeis pensar que não tendes tempo para isso, mas saiba que Satanás suprirá essa falta. Então, nós precisamos realmente estar alertas, dedicarmos nosso tempo para a educação das crianças. E, finalmente, logo após, ela diz o seguinte, num apelo final, ela diz exatamente com essas palavras, pelo amor de Cristo, não negligencieis o estudo da palavra com seus filhos, nem consigo próprio. Então, que o Espírito Santo possa tocar nos nossos corações enquanto pais, para que nós possamos ter a consciência da profundidade e da importância de dispensarmos tempo para isso. O nosso desejo para você é que Deus possa habitar na sua casa, que você possa ser um símbolo, um exemplo do Deus vivo para os seus filhos e que Jesus faça parte do seu lar. Em Casa com Jesus está terminando aqui, mas você tem muito para viver com seus filhos aos pés de Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês.